Nós estamos, hoje é a segunda noite, né? Segundo domingo dessa conferência, que está ali nesse quadrinho que a minha esposa fez, a Kelly fez, Minha Família no Altar de Deus, né? Domingo passado a gente viemos com a abertura da palavra em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, que nós estamos buscando 4 pilares da família, né? Que é o primeiro pilar, Jesus Cristo, né? Que Jesus é o principal pilar da nossa família, é Jesus. Uma família sem Jesus ela não consegue caminhar. Uma família sem Jesus ela pode até tentar caminhar, mas lá na frente ela não vai conseguir, não vai ter força e vai desmanchar, vai quebrar, né? E o primeiro pilar é Jesus Cristo. O segundo pilar hoje nós vamos trabalhar sobre o respeito, né? Uma família sem respeito também não consegue ficar estruturada. A palavra de Deus de Mateus 16, ela diz assim, ó, diz assim, disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Isso daqui é o que eu trouxe domingo passado, Mateus 16, 17 e 18. Que foi o primeiro pilar, né? Uma casa geralmente é construída com 4 pilares, tem muitos mais pilares, mas uma casa pequena, 4 pilares. E essa base também que nós estamos desfrutando essa noite, vai falar sobre respeito. O primeiro pilar é Jesus Cristo. Eu passei para vocês, uma casa sem Jesus é impossível ela caminhar. Ela pode até tentar caminhar, mas vai ser uma casa que não vai ter felicidade. Vai ser uma casa que às vezes você vê ela achando que está feliz lá fora, vivendo na sociedade, mas o mais importante que ela precisa, que é Jesus, ela não tem. Daí vai vir a enfermidade, vai vir a tristeza, a angústia, e tudo aquilo que ela conquistou talvez aqui na terra, o patrimônio, não vai trazer a felicidade que ela precisa, a estrutura que ela precisa, que é Jesus Cristo. Então o primeiro pilar é Cristo, né? Cristo, ele falou para Pedro: sobre essa pedra, Pedro, edificaria a minha igreja. É o pilar principal, é a rocha viva. Que está lá em Mateus 7, 24 também, né? Que uma casa construída numa rocha, pode vir o vento que for, pode vir a chuva que for, soprar contra aquela casa, bater o rio contra aquela casa, as águas, ela não vai cair, porque foi edificada sobre o que? A rocha, o que eu trouxe domingo passado. Mas hoje Deus ele tocou no meu coração para trazer Efésios capítulo 5, que você abriu aí no capítulo 5 de Efésios, versículo 12, quer ver? 12 ou 13, deixa eu ver aqui. Versículo 22. Amém? Amém, igreja? Amém. Uma família estruturada na rocha, em Jesus Cristo, que é o primeiro pilar. Esse primeiro pilar, ele é indispensável na nossa vida. Como eu passei para vocês. Quando eu casei com a minha esposa, há 27 anos atrás, né, cara? Eu achava que todos os pilares da minha vida eram importantes, mas não tinha Cristo, que era a base principal. Eu conhecia um Deus, mas um Deus de mentira, um Deus de barro, de pedra, um Deus que eu aprendi na minha infância, que nessas crianças não tive a oportunidade de conhecer um Deus verdadeiro, como a Raíssa falou, que um Deus queima o coração e que você sente a presença dele. E eu fui estruturado em pilares que a sociedade me ensinou, que minhas famílias me ensinaram, mas eram pilares que foram derrubados, destruídos. E foi 13 anos de casamento destruído. E a minha vida só começou a mudar, tomar um rumo diferente, quando o primeiro pilar foi edificado sobre a minha vida. 13 anos de casamento destruído. Eu na bebida, nas drogas, na prostituição, bagunçando aí para fora. Mas quando o pilar principal entrou na minha vida, na vida da minha esposa, que foi a estrutura principal, que é Cristo Jesus, as coisas começaram a mudar. Mesmo na dificuldade, porque ter o pilar chamado Cristo em nossa vida não vai impedir você de ter sofrimento, às vezes luta, né, adversidade. Mesmo você estando na presença de Cristo, esse Deus maravilhoso, vai vir o impedimento, vai vir a luta, vai vir a fase da tua vida que você vai querer parar de existir e achar que quando você estava lá era melhor, quando você estava naquela vida era bem melhor. Vai vir pensamentos de dúvida para fazer você desistir, mas você estando alicerçado na rocha viva, que é fiel verdadeiro, que é Cristo, a gente fomos aprendendo os pilares da nossa vida, e foi por etapa. Família feliz, ela não consegue viver a felicidade sem essa base que é Cristo, ela não consegue. E quando essa base que foi Cristo entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar. A gente passava luta, mas
nosso diálogo em casa era diferente. A gente passava adversidade e Deus começou a levantar pilares para mudar a nossa história, para mudar o nosso cativeiro, mesmo no meio da dificuldade. Mas quando foi levantado o pilar Cristo em nossas vidas, irmão, as coisas começaram a mudar. Às vezes começava a vir a adversidade, eu com ela comentava, falei, meu Deus do céu, parece que não vou conseguir vencer. Mas nós fomos persistindo, insistindo, porque o primeiro pilar foi edificado em nossa vida, que foi Cristo. Mas mesmo assim as adversidades começaram a vir, as dificuldades. Só que os pilares principais, depois de Cristo, começamos a edificar na nossa vida, que é o pilar do respeito, o pilar da fidelidade, que a gente vai ser ministrado no domingo que vem, e do amor. Nós começamos a trabalhar com esses 4 pilares, não só eu e minha esposa, mas com as minhas filhas dentro de casa. E mesmo na diversidade que nós temos hoje, porque família perfeita você não vai encontrar. Você pode até tentar alcançar a perfeição de uma família, mas sempre vai ter a diversidade aqui dentro. Mas mesmo diante da diversidade, irmão Cláudio, nós fomos aprendendo a construir bases, pilares, para poder mudar a nossa história. E eu quero passar algo da palavra de Deus para mim e para você essa noite. O versículo 22 diz assim: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da onde? Da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros de um só corpo. Por isso deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia também vós, cada um de per si, né? Assim, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Uma família era construída por 2 pessoas, o esposo e a esposa, o marido, né, e a mulher. E o apóstolo Paulo, ele deixou essa mensagem aqui, diante de Cristo, porque eu aprendi muitas das vezes, pastor Leonardo, que o marido é submisso à esposa, né? O marido, ele sempre é a cabeça de casa. E eu tenho atendido algumas pessoas, alguma família, que o marido ele sempre está na frente da mulher. Uma submissão onde ele acha que a Bíblia, ele tem que ser submisso, ele não pode abaixar a guarda, ele tem que ser a autoridade da casa, ele tem que ser o chefe de casa, ele tem que pôr respeito, ele tem que fazer as coisas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque eu aprendi assim, na minha vida, na minha adolescência toda. E quando eu comecei a entender que a minha melhor amiga tem que ser minha esposa, eu tenho que amar ela como a mim mesmo, eu tenho que entender que a submissão que a Bíblia fala não é eu ser mais importante que ela, mais submissa que ela. A função é submissa, eu tenho que igualar ela e entender que eu tenho que andar lado a lado com ela. Eu tenho que ter uma posição, mas de cabeça. Um marido que vem entender as coisas de casa, um marido que vem a ser o cabeça da casa, mas eu não venha querer colocar no meu coração que eu sou mais importante que ela, que sou mais sábio que ela, que eu sei as coisas melhor que ela, que tenho mais inteligência que ela, ou vice-versa. A mulher entender mais que o marido. Eu tenho que me igualar a minha esposa como a mim mesmo. Eu tenho que amar a minha esposa como eu me amo a mim mesmo. Como Cristo amou a igreja, eu tenho que amar a minha esposa. Para começar uma família, de início, uma família perfeita, onde eu aprendi tudo errado, e eu comecei a levantar um pilar, que hoje eu tenho na minha casa, uma base, um pilar, que alguns anos atrás eu não tinha. Eu falo para você, alguns 3, 4 anos atrás eu não tinha, pouco tempo, e já faz 14 anos que eu estou caminhando com Cristo.
E Jesus, ele quer deixar uma igreja aqui, uma igreja que não seja uma igreja perfeita, uma igreja que vai, uma família que venha se entender ali no seu lugar, na sua casa, no seu lar. Uma família que venha ser unida, não uma família desunida. Porque Paulo, ele falou aqui no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça de onde? Da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então você vê que Paulo, ele se preocupava em deixar aquilo que Cristo ensinou ele. Porque o primeiro mandamento de Deus é amar o teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a alma, todo o pensamento. Mas Jesus, ele colocou um mandamento do lado que é impossível você não praticar ele se você falar que ama Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem que é a primeira pessoa próxima de mim, da minha família? Quem que é? Minha esposa. Verdade ou mentira? Minha esposa. A pessoa mais próxima de mim, da minha família, é minha esposa. Paulo, ele deixou aqui em Coríntios uma passagem que me chama a atenção, mas também deixou aqui, ó, em versículo 27. Perdão. Por isso, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só o quê? Carne. Essa palavra aqui, ela me chama a atenção. Eu até sorri agora, porque quando eu casei, eu queria levar toda a minha família junto na minha casa. Até minha mãe foi comigo, mas ela foi porque ela precisava ir, porque ela morava comigo, eu morava com ela, morava sozinha. Mas eu queria colocar toda a minha família assim, enquadrada na minha família, dentro de casa, pastora Karina. E era um inferno na minha casa, meu Deus do céu. Eu não soube separar que quando eu aceitei a minha esposa como minha legítima esposa da minha vida, eu tinha que unir a ela para formar o que? A minha família. Ali eu tinha que deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, primos. Eu não poderia trazer ele para dentro da minha família, porque a minha família era eu e ela. E a Daiane, que ela estava grávida, estava para chegar. Então minha família era eu e minha esposa. Só que eu não soube separar e não deixei meus familiares de lado. Eu quis trazer para dentro da minha casa. Não que isso não é importante, é lógico, estou falando diante da palavra. Nós temos que estar junto com a nossa família, mas tem que saber separar a família. E Paulo, ele se preocupou em deixar essa mensagem para mim, você entender que a sua família é o maior patrimônio que você tem aqui na terra. É o maior patrimônio. E esse patrimônio que você tem que ter dentro da tua casa um respeito. Dentro da tua casa tem que gerar um respeito, não só um vínculo de esposa com esposo, mas um vínculo de amizade. A melhor amiga sua tem que ser a sua esposa. Você, esposa, tem que ser o seu amigo. Se você não se entender dentro da tua casa como amigo, uma amizade verdadeira, alicerçada em Cristo, com quem você vai falar? Com quem você vai conversar? Se aquele melhor amigo seu, que é o seu esposo, o melhor amigo que é a sua esposa, para quem você vai se abrir para conversar? Então Paulo, ele deixou essa mensagem para você e eu entender que o segundo pilar da tua vida tem que ser o respeito. Você vê que uma família, quando gera um respeito, quando uma esposa respeita o seu marido e os filhos estão ali vendo, ele vai respeitar os amiguinhos dele na escola, ele vai respeitar o professor, a professora, ele vai respeitar as pessoas lá fora. Mas quando não gera o respeito dentro da casa, a primeira coisa que ele vai fazer, vai se levantar dentro da escola, ele vai aprontar com os amigos, ele não vai ter respeito com o seu próximo, porque ele está vendo ali dentro de casa o desrespeito um com o outro. Então vai gerar naquela criança uma desconfiança. Aquela criança não vai conseguir alicerçar no coração dela o respeito ao seu próximo. E uma família que não tem na verdade, essa base do respeito, ela sofre. Eu tenho atendido algumas pessoas que às vezes a esposa está brigada com o marido, ela fica 2, 3 semanas sem falar com o marido, porque ele deixou o respeito entrar naquele ambiente. E às vezes o marido dorme num quarto, ela dorme em outro. Às vezes o filho dorme num lado, não dorme em outra casa, e ali está um ambiente destruído, às vezes, espiritualmente falando, porque aquela base do respeito, aquele vínculo do respeito, não está encaixado naquela família. Ela até tem Cristo como a primeira base, mas o respeito não existe naquela casa. E nós temos que ser espelho e imagem e semelhança de quem? De Cristo. Então a primeira base é Cristo Jesus, e a segunda base é o respeito. Uma família que não tem o respeito
dentro do seu lar, um pelo outro, automaticamente vai gerar nos seus entes queridos, nos seus filhos, uma base destruída, uma coluna destruída. E o apóstolo Paulo, ele deixou aqui essa mensagem em 33, que diz assim: todavia, também vós, cada um de si, ame a si mesmo, a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. O que é reverenciar o seu marido? É você respeitar. Você respeitar. Um casamento transformado, eu acabei de falar para vocês domingo passado aqui. Nós temos testemunha disso. Nós temos um casal que eles dão aulas, estudo para casais, ensinamento para milhares de casais aqui do Brasil. Mas eu vi esse dia dando uma entrevista que, por causa do desrespeito um com o outro dentro do seu lar, acabou o casamento deles. Já não tem mais aquele ambiente de casado. Já está quase a separação já à tona. E é um casal que dá ensinamento, dá palestra para casais. Só que o respeito já passou a não existir mais naquele ambiente, naquela casa. Daí aquela muralha está sendo destruída. Então a Bíblia nos ensina que essa coluna, esse pilar tem que ser principal depois de Cristo na tua vida, que é o respeito um pelo outro. Mesmo a submissão, que o apóstolo Paulo disse que o marido é a cabeça da sua casa, nós temos que entender que a nossa função é você exercer a sua função. A posição não é uma posição posicional, de tomar posição, mas uma função que venha a funcionar na tua vida. Que você venha ter a função, você marido, de exercer esse papel, de ser cabeça de casa. Que você venha ter essa função, que venha funcionar na tua vida. Você venha exercer as funções do lar, da casa, de marido, de cabeça. Não uma função posicional, de tomar posição, eu sou o cabeça, vai ter que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, não. Você tem que tomar uma função funcional na tua vida, com funções bíblicas, para você entender que a sua esposa é a melhor amiga sua. Que você tem que estar unido lado a lado com ela, mesmo no meio do caos. Porque eu falo para você, minha família não é perfeita. Eu estou buscando a perfeição em Cristo, mas sei que não vou alcançar. Tem as adversidades? Tem. Mas hoje eu entendo que a base do respeito tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser a base do respeito. Senão vai ser impossível conviver com a minha esposa e com as minhas filhas. Vai ser impossível. Se eu não tiver respeito pela minha esposa, as minhas filhas vão lá na rua, vão desrespeitar muita gente. Vai ser pessoas que vão desrespeitar muitas pessoas. E nós estamos entrando numa época que Cristo está voltando. E o inimigo está mexendo em famílias, destruindo famílias, tirando essa base do respeito. Você vai encontrar por aí pessoas que não estão nem aí com respeito. Que faz do jeito que quer, da maneira que quer, trata a mulher do jeito que quer, o marido do jeito que quer, da maneira que quer. E o respeito, a base bíblica, não quer usar. Por isso que uma família estruturada, ela tem que ter Cristo em primeiro lugar. E depois essa base, esse pilar que é o respeito. Sem respeito é impossível o esposo e a esposa caminhar. Vai virar contenda, briga. Eu falo para você porque eu passei por isso. E se eu não vigiar, eu passo por isso também, porque o inimigo é traiçoeiro. Então a base do respeito, a coluna do respeito, ela tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que entender minha esposa. Eu tenho que deixar minhas filhas agir na minha vida, na minha casa. Não que elas vão mandar, mas elas também têm o direito de questionar e de falar, de tomar posição. Porque senão eu vou se encontrar uma pessoa religiosa, aonde eu quero fazer da minha forma, do meu jeito, e essa base da coluna que tem que estar edificada na minha casa, na minha vida, na minha família, não vai funcionar. Que é a coluna, a base, o pilar do respeito. Porque você vê pela Bíblia, Jesus foi um homem que ele sabia entrar em qualquer casa, em qualquer ambiente. Jesus ele entrava em qualquer lugar e as pessoas ficavam de boca aberta por Jesus. Porque a Bíblia diz que com 5 para 7 anos, Jesus estava lá em Jerusalém, ministrando para doutores, conhecedores da lei, e eles olhavam para aquele menino e falavam: como que pode o menino ter uma autoridade tão grande? Ele sabia entrar, ele tinha respeito com as pessoas, ele entrava e saía de qualquer ambiente. E se esse respeito não estiver enquadrado dentro da minha casa, vai ser uma casa destruída, porque eu posso ter até a base que é Cristo, mas vou me sentir uma pessoa achando que eu tenho autoridade, que eu sou melhor que a minha esposa, que as minhas filhas, não vai ter uma base de respeito, e eu vou ser aquele crente chato. Sabe aquele crente chato? Que fala assim: mas eu sou conhecedor da palavra,
e daí fica disputando dentro da casa, a mulher com o marido, quem sabe mais, quem tem mais conhecimento. Vai virar uma vida de contenda. É a mesma coisa na nossa vida. A nossa vida é assim, nós temos que ter uma submissão, em primeiro lugar, quem que é? É Cristo, que é Jesus, que é a nossa cabeça, é a nossa autoridade maior, e nosso mentor espiritual é Cristo. E aqui na terra nós temos hierarquias, nós temos pessoas para cuidar de você, né? Você tem seu pai, tem sua mãe, se for vivo, para cuidar de você, cuidou de você. Temos hierarquias, e daí na igreja também é diferente, temos pessoas para cuidar da tua vida espiritual. Então o respeito é a base principal de uma família lá dentro, para ser unida e gerar nos filhos as bênçãos, o milagre. E olha o que diz mais aqui no versículo 1 do capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Esses dois versículos vou terminar, esses 3 versículos. Vou terminar. Uma família que é estruturada na coluna do respeito, olha o que gera na casa. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você vê que a Bíblia, ela é poderosa para lançar palavras, para gerar na minha vida, na tua vida, um efeito tão grande, para mudar a tua história. Você vê essas crianças que estão aqui, estão em cima ali. Eu falei domingo passado que a oportunidade que elas estão tendo agora, pastor, eu não tive quando eu era adolescente, pequeno, né, criança, eu não tive essa oportunidade. Então são crianças que são um futuro grandioso na presença de Deus, nas mãos de Deus, para arrastar a multidão na presença de Deus, para ganhar vidas para o reino de Deus. São crianças que estão ali, ó, que você não imagina o poder que elas estão nas mãos, a potência que está na vida delas ali. Às vezes a pessoa olha para ela e não dá nada, mas ela tem uma potência tão grande para injetar a presença de Deus, irmão, e mudar a história de qualquer família, para ser canal de bênção em qualquer casa que entrar, através do que eles estão aprendendo ali. Então, a Bíblia já fala: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é o que? Justo. Uma família que busca a estrutura do respeito, irmão Priscila, dentro de casa, o marido com a esposa, vai gerar um ambiente nos filhos que vai mudar qualquer quadro, qualquer cenário. Aonde eles entrarem, eles vão ver a presença de Deus naquele filho, e vai saber que atrás daquele filho, daquela filha, tem um ambiente de respeito. Tem pais e mães que educaram aquele filho no caminho de Deus e sabem para onde ir, e sabem para onde chegar e onde entrar, porque atrás daquele filho que é obediente, que prega a palavra de Deus, que olha para aquela pessoa e respeita aquele próximo, atrás daquela pessoa, daquele filho, daquele filha, tem um ambiente que tem a presença de Deus. E daí vai gerar. E a Bíblia diz mais ainda, que é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora vem aqui, como que um filho muitas vezes vai honrar o pai e a mãe, se o ambiente lá dentro não tem respeito nenhum? Se aquele filho cresce no meio de lugares que o pai e a mãe estão andando e está mostrando para ele, convivendo com coisa errada. É o caso da minha filha Daniela, que é mais velha. Deus, ele colocou as mãos no momento certo, pastora Bruna. Porque na época que ela tinha para 10 para 11 anos, ela estava convivendo no ambiente que eu e minha esposa convivíamos. Estava pronta para o inimigo injetar no organismo dela as drogas, a bebida. E Deus colocou a mão na minha vida. Então, como que ela ia passar para a sociedade uma vida de respeito, sendo que o pai e a mãe viviam tudo errado, tudo bagunçado, não tinha respeito do outro, brigava comigo, jogava panela em mim, batia em mim, corria atrás de mim, porque ela estava na razão, vinha tudo bagunçado de madrugada para casa. Então elas cresceram vindo tudo isso. Como que ela ia crescer no ambiente de respeito lá fora, se dentro do lar da casa dela era uma bagunça totalmente desorganizada? Ela viu o pai brigando com a mãe xingando o pai. Então Deus entrou no momento certo na minha vida e foi me ensinando esse momento, e que eu aprendi o respeito há poucos tempos atrás. Porque eu falo para você que a minha família não é perfeita. Alguns anos atrás eu discutia muito com ela, brigava com ela, brigava comigo. Só não ficava sem falar, mas eu brigava, ofendia ela, me ofendia. Mas Deus foi tratando meu coração, ensinando que o pilar principal na minha casa é o respeito. Sem respeito é impossível ter uma família feliz. É impossível. Se eu não tiver respeito por ela, por mim, mesmo eu sendo cabeça de casa, eu sendo autoridade de casa,
mas a minha posição, minha função não é posicional. Não tem que tomar uma posição, eu sou o chefe de casa, sou eu que mando, não. A minha função é funcional, tem que funcionar, tem que ter funções para gerar na minha vida a diferença. Para minhas filhas ver a minha vida hoje e falar, não, essa vida que eu quero na minha casa, essa vida que meu pai tem que eu quero na minha família, dentro do meu lar, com minhas filhas. Então a minha posição hoje é o respeito em primeiro lugar. Se não tiver respeito na minha casa e pela minha esposa, vai ser um ambiente triste. Se eu desrespeitar alguma vez, eu vou sentir tristeza no meu coração e no mesmo momento vou pedir perdão, porque eu já não sei viver sem o respeito do meu lar, da minha casa. Então a base principal da minha vida dentro do meu lar é o respeito. E Deus, ele se agrada, porque a Bíblia diz: vós filhos, obedeceis seus pais e suas mães, porque é o primeiro mandamento com promessa. Por isso que eu falo para você, essas crianças, ninguém vai segurar elas, ninguém. O inimigo pode até tentar lançar algo, mas não vai conseguir, porque elas estão crescendo na educação, está crescendo um ambiente de respeito. Então imagina daqui a alguns anos como que vai estar a Alice, a Alexa, a Lorena, a Manu. Imagina como que elas vão estar com esse respeito gerando dentro do lar da casa. Ninguém vai segurar mais elas. Agora, dentro da minha casa, o respeito é principal. Tem que ter. Aí você fala assim: pastor, mas isso tem na minha casa. Mas não abandone o respeito. Marido pela esposa, esposa pelo marido. Porque são os 4 pilares que vai deixar minha família no altar de Deus e vai mudar meu quadro, minha história. Primeiro pilar, Cristo. E eu tenho que colocar no meu coração que a minha família tem que estar no altar de Deus. Altar de Deus não é significar eu pregando que a palavra de Deus, está ministrando a palavra de Deus, não. Altar de Deus é estar na presença de Deus, adorando e exaltando esse Deus maravilhoso. Altar de Deus é estar na presença de Deus, pastora Karine, e exaltando esse Deus maravilhoso. E minha família tem que estar no altar de Deus, junto com Deus, na presença de Deus. Como Abraão levou seu filho Isaac no holocausto, ele colocou na presença de Deus, porque ele não ia negar aquele propósito de Deus. Então a minha família tem que estar alicerçada no altar de Deus. É o melhor lugar que a minha família tem que estar, é no altar de Deus. O meu prazer é estar na presença de Deus. O meu prazer é respeitar minha esposa, minhas filhas. E essa coluna tem que estar alicerçada na minha vida. Como essa coluna que está aqui, se eu tirar ela, esse daqui vai desmoronar, essas 2 vigas vai desmoronar. A minha coluna, que é Cristo Jesus, tem que estar alicerçada em primeiro lugar. E a base depois de Cristo é o respeito. É o segundo pilar da minha vida, tem que ser o respeito. Porque eu conheço muitas pessoas que a gente liga pedindo oração, que às vezes pede para fazer uma visita, e a gente até vai fazer a visita, mas aí você vê que o ambiente não tem respeito. A gente ora, determina a vida daquela pessoa, daquela família, mas como a família vai mudar se um não respeita o outro? Nem Deus pode fazer nada, e Ele quer fazer. E quando gera o respeito, mesmo que as coisas sejam difíceis, que o vento bate, que a tempestade alcança, mas se você estiver unida com ele, com ela, vocês dois unidos em uma só propósito e uma só fé, as coisas vão dar certo. Não tem nada na vida financeira que te atrapalha, não tem nada na família que vai te atrapalhar, nada na vida espiritual que vai te atrapalhar. Se a sua casa, se o teu coração estiver alicerçado junto com a sua esposa em Cristo Jesus, nada vai te atrapalhar. As coisas podem estar dando errado. Os propósitos que você tem, os sonhos que você tem, talvez você não alcance hoje. Mas se você estiver alicerçado em Cristo Jesus, respeitando a sua esposa e o seu esposo, a esposa, ali junto as coisas vão dar certo. Não tem como dar errado, pastor. Não tem como dar errado. É o segundo pilar da tua vida que você tem que buscar por ele. Tem que alicerçar no teu coração e falar: não, pastor, eu já respeito a minha esposa, a gente tem uma união, glória a Deus. Mas se você não tiver, busque isso na tua vida. Para essa família sua ser transformada, para a sua família estar no altar de Deus, e você falar assim: não, o meu primeiro passo eu tomei, eu entreguei minha família no altar de Deus. Agora o segundo passo é alicerçar essa coluna, esse pilar na minha vida, o respeito. Eu vou mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar essa posição que eu tenho, que eu quero ser cabeça, porque o homem manda, o homem faz. Não, eu tenho que mudar essa posição que eu estou tomando posicionamento e fazer funções na minha casa para gerar um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade, uma harmonia no meu lar que não tem. Tenho que ter essa função, esse pilar na minha vida, que é o respeito. Amém, igreja? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Vou orar pela tua vida, chamar o pastor Leonardo para orar pela tua vida. Para não tomar muito tempo, que já passou um pouquinho do horário. Amém? A pastora Karine vai estar louvando. E domingo que vem a gente vai estar com o terceiro pilar, que é o pilar da fidelidade. E o quarto vai ser o pilar do amor.
E eu tenho a certeza que Deus já mudou a tua história. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se os familiares quiserem vir aqui na frente para receber a oração do pastor Leonardo, vem aqui na frente toda a igreja. Amém? Venha toda a igreja aqui na frente.